Fala, catalisador. Sabia que existem 4 problemas das metas que nunca te contaram? Fica nesse vídeo para você assistir e entender todos até o final. Captou? Então, o que eu devo fazer para resolver esses 4 problemas das metas em minha vida? Bom, por um momento esqueça tudo aquilo que te ensinaram sobre definição de metas. Como assim, Fernanda? Metas são inúteis? Não, não é bem isso. A questão é que processos, sistemas são muito mais úteis do que as metas. Como assim? O livro Hábitos Atômicos, que eu super te recomendo, você encontra na Amazon por um preço super em conta para você comprar o e-book, o livro virtual, para que você possa ler ele também. Eu recentemente terminei essa leitura e super recomendo para você, é uma bomba em cada parágrafo, uma bomba em cada linha, sobre hábitos em geral na sua vida. O cara se chama James Clear, o autor do livro, e ele é o especialista sobre hábitos atômicos. E o que seriam esses hábitos atômicos? Para ele, hábitos vão muito mais além do que uma atitude meramente. Hábitos para ele estão relacionados a uma ação diária, todos os dias, pequenas ações diárias que parecem insignificantes, mas no decorrer do momento vão se acumulando e passam a se tornar significantes, ao ponto que vai te trazer resultados na sua vida. Então esse vídeo é ao mesmo tempo uma dica de livro e ao mesmo tempo super técnicas para você entender os 4 problemas das metas e como você pode trabalhar as metas na sua vida. Vamos lá. Acompanhe até o final. Vamos lá. Conforme James Clear, como estava falando, especialista em hábitos e autor do livro Hábitos Atômicos, metas são boas para determinar uma direção. Porém, os sistemas são muito melhores para você fazer progresso. E o que é o sistema? Sistema para ele são os processos. E os processos, para serem realizados, precisam de outras características, de outras adaptações, que vão desde as suas crenças ao seu ambiente, como também outras formas de você agir diante daquilo que você quer mudar, diante da sua meta, do seu objetivo. Então, qual é o poder que oprime a sociedade quando se fala em metas? Coloque nos comentários o que te impede de alcançar as suas metas, o que te impede de você alcançar os seus objetivos. Claro que existem fatores que não dependem somente da gente, mas com relação àquilo que depende de você, por que você ainda não alcançou a meta X? Ah, Fernanda, preguiça? Ah, falta de tempo? Na verdade, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Existe também o que muitas vezes nós chamamos de eu não tenho dinheiro. Na verdade, você não tem o conhecimento para aquilo ainda, porque se você o tivesse, você já teria conseguido dinheiro para isso. Então, são eles os motivos que nós podemos dar, aqueles que são desculpas e aqueles que realmente são concretos. Não importa se o seu é concreto ou não, deixe você escrever nos seus comentários para que a gente possa estar abordando sobre isso em outros vídeos também. Vamos lá. Então, o poder que realmente oprime a sociedade é o pensar em possibilidades, conforme Robert Schuller do livro Você Pode Ser Quem Deseja. Super recomendo esse livro também para você. Geralmente nos envolvemos tanto na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente esquece do que é prioridade na nossa vida. Como, Fernanda? Se era prioridade, a gente não esqueceria. De fato, mas toda vez que você vai fazer uma faxina no seu quarto, o que você observa? Projetos inacabados, livros começados e não finalizados, estudos começados e não finalizados. Quando você vai organizar as suas partes no computador, o que você encontra? Cursos que foram começados e não foram terminados. Ah, porque o curso é ruim. Não, uma coisa é você desistir porque realmente não te agregou em nada. Outra coisa é você, nossa, estava super afim de fazer esse curso, comecei, estava empolgado, mas no meio do caminho se enrolou, se atropelou e não finalizou. Né? O Caio Carneiro fala muito que nós temos que ter 3 Cs na nossa vida, e eu amo buscado muito viver isso na minha vida, porque eu também tenho essa ânsia de começar, e muitas vezes acabar me envolvendo em vários projetos ao mesmo tempo e chegar no final das contas não saber em que eu estava, qual é mais prioridade, qual é mais prioritário. E os 3 Cs são começar, continuar, concluir. Começar, continuar, concluir. Sempre assim na nossa vida. Então, geralmente, nos envolvemos tanto na nossa rotina que não vemos as possibilidades e oportunidades para fazer ou resolver algo de forma diferente do que estamos acostumados. Então, a gente acaba tendendo a não usar a criatividade, acaba tendendo a deixar nossos resultados para depois, nossas metas para depois.
Isso se deve ao fato de da gente ter muitas vezes medo de arriscar, ao comodismo, ao não estar disposto a sair da nossa zona de conforto de fato, porque às vezes a gente até quer, mas não está tão disposto assim a pagar o preço. Então, nós acabamos impondo a nós mesmos leis e normas que não existem. E também por não sermos flexíveis e prontos para lidar com o diferente e não usual. Então, será que você busca resultados diferentes do jeito mais produtivo? Será que a forma como você tem buscado tem sido de uma forma proveitosa, uma forma satisfatória de fato? Ou não? O que você acha? Então, analisado na sua vida. Outro aspecto é que costumamos a fazer coisas e pensar da mesma forma, e esperamos o quê? Resultados diferentes. Será que isso é possível? Albert Einstein, ou seja lá quem for, que foi atribuída essa frase, diz que é loucura você querer resultados diferentes tendo as mesmas atitudes, tendo as mesmas ações. E realmente é uma loucura, porque você não vai ter resultados diferentes, você vai ter resultados piores do que você já tinha. Então, ainda há tempo de alcançar as vitórias que você planejou para esse primeiro semestre? Lembra lá do final de 2019, o que você tinha planejado para esse primeiro semestre, para o ano de 2020 também, no geral? Será que ainda dá tempo de alcançar? Ah, Pedro, mas com todo esse processo que aconteceu, da pandemia, tá tudo engavetado, é impossível. Tá certo que tem alguns objetivos que dependem de tudo isso amenizar, reduzir e tal. Mas tem outros projetos que eu tenho certeza que dependem muito mais da sua ação do que da pandemia passar. Porque com ou sem pandemia eles poderiam ser realizados. Então, dá uma olhadinha lá na lista lá dos seus sonhos, se é que você fez uma lista de sonhos, de metas no final do ano passado, e revisa aquilo que você ainda pode alcançar nesse um mês restante aí ainda desse semestre, ou que você pode deixar para o próximo semestre, mas que vai realmente conseguir concluir. Dá uma verificada nisso aí e faça uma nova lista. Então vamos lá. Então nem sempre é outro modo, mas precisamos tentar. Talvez você se sinta cansado de lutar, de buscar os seus objetivos. Talvez você se sinta sem força para continuar crendo e prosseguindo. E apesar disso, você tem que buscar motivação diante de tudo isso para que você possa alcançar os seus objetivos. Mas, Fernando, como que eu vou alcançar motivação se eu não estou conseguindo realizar nada? É aí que tá. Tudo parte da ação que vai gerar o seu resultado, que vai gerar uma motivação e assim você fica nesse ciclo. O ciclo da ação, resultado, motivação. É um ciclo, entre aspas, infinito, tá? Por quê? O que acontece? A gente fica muito dependendo da força de vontade, da motivação para fazer algo. Só que essa motivação não vem, gente. Os maiores vencedores que ganham jogos, que já ganham corridas, ganham esses prêmios que tem aí nesses jogos mundiais, internacionais, seja o que for, você acha que eles estão sempre motivados? Ai, hoje eu vou treinar 10 horas por dia, estou animado. Claro, existem os casos, né? Mas estão sempre assim, todos os dias, 24 horas por dia estão assim nessa animação? O que você acha? Não. Por quê? Porque nem sempre seu corpo está disposto para isso. Nem sempre você está com aquele fogo, aquela animação para poder realizar um treino que é duro, que é difícil. Isso decorre do seguinte: nossa força de vontade não pode ser a nossa controladora daquilo que a gente tem que realizar na nossa vida. Porque se for assim, nós nunca vamos realizar nada. Porque a força de vontade dificilmente vem, ela só vem enquanto você já está fazendo. Ela não vem antes de você vir, de você fazer, melhor dizendo. É aquele negócio, né? Quando você vai limpar o seu quarto, por exemplo. Você começa a limpar. Aí você passa pela sala, aí você já começa a ver que tem um negócio seu que tá lá na sala que você tem que arrumar. Aí você olha pro outro lado na sala, nossa, podia já arrumar isso aqui, já começa a arrumar lá. Aí já continua, quando você pensa que não, você já tá limpando a sala também. Você pensa que não, você já tá indo pro outro quarto, pra outra cômoda da casa. Por quê? Porque você começou. E o fato de ter começado acabou levando a outras ações. E é aquela história, né? Que eu vou até falar mais à frente ali, mas já estou adiantando, né? É mais fácil manter um corpo em movimento do que simplesmente você fazer um corpo entrar em movimento. É muito mais fácil já mantê-lo em movimento se ele já está em movimento. E assim a força de vontade. A força de vontade, a coragem e disposição, como eu sempre digo, que é uma frase minha, só vem enquanto você está fazendo aquilo que deve ser feito. Então vamos lá.
Mas afinal, o que é meta e por que você deve ter uma? A meta é um sonho com data marcada e esse sonho pode ser, ainda que acordado, ele só pode se concretizar quando ele se sai daquele território do algum dia. Algum dia eu vou viajar de avião. Algum dia eu vou viajar para tal cidade. Não, algum dia eu vou conseguir aquele emprego. Não, algum dia eu consigo alcançar essa meta. Algum dia eu consigo entrar em determinado curso. Algum dia eu consigo formação em tal. Não, gente, a meta tem que ter uma data marcada. Significa que realmente vai acontecer naquele dia, naquele horário? Não, gente. Pode ser que sim, né? Dependendo do que é, mas nem sempre. É só para que você possa se comprometer mentalmente, fisicamente, emocionalmente, de que aquilo é um compromisso, de que aquilo pode ser possível para você. Então, entra para o campo da data agendada, já que os sonhos são apenas desejos inconscientes. Então, por que ter meta? Porque você não pode ter em 2020 as mesmas atitudes que você teve nos anos anteriores. Claro, se foram atitudes boas, você vai ter que melhorá-las. E se fossem as atitudes que não foram tão eficientes assim, você vai ter que modificá-las, adaptar. Tem uma frase de John Maxwell que diz o seguinte: nunca conheci uma pessoa focada no ontem que teve um amanhã melhor. John Maxwell, super especialista em liderança, tem excelentes livros. E é interessante isso. Não tem como você ter sucesso hoje se você está olhando para o sucesso de ontem, achando que o sucesso de ontem vai compensar o fracasso de hoje. Não vai, gente. Felizmente. Né? Claro que você pode ainda ter alguns resquícios do seu sucesso do passado nos dias de hoje, mas todos os dias você vai ter que buscar um pico maior, um sucesso maior, uma meta maior. Não adianta você ter alcançado uma meta aqui alta hoje e amanhã, não, tô cansado, agora vou me contentar com coisas pequenas porque eu já alcancei isso. Não, é de pico em pico, gente, pico em pico. Para que assim você sempre possa estar se desafiando ao seu melhor, à sua melhor versão. Então, concentre-se no seu sistema, no processo. É isso que James Clear fala muito no livro dele, Hábitos Atômicos. Então, vamos lá para o primeiro problema das metas. Se você chegou até aqui, caramba, você é um vencedor. Então, chega aí embaixo nos comentários e diga, eu cheguei até aqui, quero ver todos os 4 problemas. Vamos lá. Primeiro, os vencedores e perdedores têm as mesmas metas. Como assim? Entendi. Já parou para pensar que não seja uma corrida, seja um jogo, você sempre nota que os esportistas e as equipes ali estão envolvidas e elas têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo? Ganhar o jogo, ganhar o prêmio, ganhar a vitória, ser vitorioso. Mas todos vão conseguir? Só porque eles têm essa meta? Não. Chega no final, é um vencedor, ou tem segundo lugar, terceiro lugar, você vai indo. Quando tem, né? Mas não significa que só por ter meta X que a pessoa vai conseguir. E assim é na nossa vida também. Você tem a meta de ter um salário X, você tem uma meta de viajar para tal cidade, outra pessoa também pode ter essa mesma meta que você. Mas qual das duas vai conseguir? Aquela que implementar processos que levem para isso. Então é muito mais do que ter a meta, é o processo. Então, mas assim como você e outras diversas pessoas que querem, por exemplo, recuperar o que foi perdido financeiramente durante o isolamento social da pandemia, isso não significa que você e ele irá conseguir. O fato é que somente quando se implementa um sistema de pequenas melhorias contínuas, diárias, é que se consegue um resultado diferente. Não é simplesmente por ter uma meta igual a fulana que você vai conseguir. E ele também, com relação a você. Agora, qual é o segundo problema? Anote aí, segundo problema. Alcançar uma meta é somente uma mudança momentânea. É uma mudança passageira, gente. Por que é passageira? É aquele negócio, sabe aquele quarto bagunçado que você arruma versus os hábitos desleixados que você ainda mantém ao longo do tempo e chega no final das contas acaba voltando tudo pior do que já era? Já aconteceu isso com você? Pois é aí que está. Achamos que mudar os resultados é necessário, que a gente precisa mudar isso. Mas eles não são um problema, gente. Na verdade, o que realmente precisamos mudar são os sistemas que estão por trás dessas nossas atitudes. Os sistemas que produzem os nossos atos.
Então, quando se resolve algo no território dos resultados, a solução é temporária, passageira. Corrija as entradas e as saídas se corrigirão, diz o James Clear no seu livro. Isso significa o seguinte, gente, toda vez que você atinge uma meta, aquela mudança é somente momentânea. Se você não tiver um processo contínuo de melhoria diária, aquela mudança não vai ser permanente. Aquele alcance de meta não vai ser tão triunfante assim ao ponto de permanecer e de te gerar novos resultados ainda melhores. Então, nós vamos agora para o terceiro problema. As metas restringem a sua felicidade. Meu Deus, como assim? A meta só tem problema agora? Vamos entender um pouco. O que significa? As metas é semelhante ao segundo problema. As metas, elas geram o complexo, o conflito do perdedor-vencedor. Sabe, do 880? Já viveu isso? Como assim, Fernanda? Eu alcanço isso. Uau, eu sou o ganhador. Mas, não, eu não alcancei aquele sonho. Não alcancei aquela meta. Mas eu sou tão perdedor. Tão fracassado. Por essa pandemia, velho. Né? Só que aí, o que acontece? Muitas vezes você chega até a pensar também, né? Não, se eu atinjo algo, Deus me abençoou. Ou se não atinge, não, porque Deus não quis. Ou Deus, Ele não me abençoou. É assim a mesma vida. Se consigo isso, sou feliz. Ou se não consigo, sou infeliz. Mas sabe o que acontece? Você esquece que Deus tem planos infinitamente melhores, maiores do que o que você pensa para sua vida. E isso depende da nossa obediência. E também de outras condições necessárias para que a gente possa obter. Além de que Deus, Ele respeita as nossas escolhas. E Ele deixa a gente colher aquilo que a gente planta. E muitas vezes Deus só dá algo para nós, que é projeto dEle, que esteja alinhado com a nossa vontade, se a gente estiver pronto. Muitas vezes a gente não está pronto. Eu já contei talvez em outros vídeos, mas vou relembrar vocês aqui nesse vídeo, que eu até falei na minha live, que acabou não dando de salvar, na minha primeira live no Instagram, depois quero fazer outros também, em que eu falei exatamente sobre esse assunto aqui, dos 4 problemas das metas. E chegou um momento na minha vida, quando eu saí da faculdade em 2000 e eu me formei em janeiro de 2016, né, em licenciatura em Química. Daí, o que ocorreu? Eu achava que eu iria conseguir um emprego assim no mesmo tempo, no mesmo ano, seria tudo maravilhoso, eu alcançaria minha independência financeira rapidamente, afinal foram 4 anos estudando, eu era uma excelente aluna e tudo mais. Beleza, mas sabe o que aconteceu? Deus me parou durante quase 2 anos. Durante quase 2 anos, eu fiquei muito dentro de casa, porque eu não conseguia emprego de jeito nenhum. Colocava currículos em todos os lugares aí que você pensar, de escola que tinha a ver com a minha formação, que era a licenciatura. E quem disse que eu consegui emprego? Mas que eu consegui foi trabalho de substituta na área de inglês, na área de português. E consegui o máximo que eu consegui foi um trabalho de 3 meses, como substituto de professora. O resto era tudo assim, não, me substitui aqui uma semana, me substitui aqui um dia, 2 dias, né? E aí eu, caramba, o que eu aproveitei então nesse tempo para fazer? Estudar. Estudar mais, estudar, entender melhor o assunto e também diminuir mais o orgulho, porque Deus estava me preparando para algo que Ele queria lá mais à frente, que era o meu contrato no estado, né? Que era como professora de ensino médio. E aí, o que acontece? Durante quase 2 anos, gente, eu fiquei parada, enquanto que eu vi outras pessoas que tinham formado comigo conseguindo emprego, conseguindo, e aí você fica assim meio desesperado, agoniado, mas é isso aqui. As metas, muitas vezes, te deixam nesse conflito, perdedor-vencedor. Se eu consigo, eu sou vencedora, se eu não consigo, eu sou perdedora. Só que a vida não é assim, gente. Se a gente ficar só nesse conflito ganhador-perdedor, a gente nunca vai ser satisfeito na nossa vida. Diferente do que os processos, os sistemas fazem. Porque se é algo contínuo, é diário, você vai ser todos os dias satisfeito. Porque todos os dias você vai ser grato por aquilo que você conseguiu e mais grato ainda por aquilo que você está trabalhando para conseguir. Tá entendendo a lógica? E aí,
Deus pode te parar em algum momento, talvez, não sei, para que você possa extrair uma lição daquilo e aí você possa estar pronto para receber aquilo que Ele te preparou. E aí, depois desses 2 anos, me inscrevi no processo seletivo da SEDUC, no meu estado aqui do Pará, e consegui o contrato na SEDUC. O contrato era por 2 anos, né? 1 ano e prorrogava por mais um. E, incrivelmente, o meu prorrogou por mais o 3º ano. Já estou no 3º ano como professora de Química, pelo contrato do Estado. Às vezes a gente quer muito algo, mas não entende o tempo e o propósito de Deus na nossa vida. E as metas estão aí para que a gente possa entender um pouco sobre isso. Então vamos lá. Ao viver no ciclo perdedor-vencedor, você se permite ser um perfeito insatisfeito e infeliz, como eu havia falado anteriormente. Então, o 4º e último problema da meta é o seguinte: as metas estão em desacordo com o progresso em longo prazo. Fernanda, mas agora pronto, ferrou tudo. Porque se eu coloco o tempo na meta, a maioria é para longo prazo. Tá, então vamos entender. Existe algo ruim que se chama efeito ioiô, conforme James Clear. E esse problema acontece quando se foca em metas apenas e se esquece dos sistemas. Você passa a agir como alguns corredores, que passam meses treinando, mas ao cruzar a linha de chegada, param de treinar. Você está vendo que cada problema é complementar ao outro? Deu para perceber, né? E nesse sentido, entende-se que estabelecer metas foca em ganhar o jogo. Porém, o propósito de construir sistemas está em continuar jogando, que esse é o objetivo da melhoria contínua e diária. Captou? Então, o que eu devo fazer para resolver esses 4 problemas das metas em minha vida? Já que você lançou essa bomba na minha cabeça. Bom, em longo prazo, o pensamento deve ser sem metas. Como assim? Então eu vou focar numa única realização, então? Não. Trata-se de um ciclo de refinamento e melhoria contínua. James Clear diz o seguinte: é seu compromisso com o processo que determinará o seu progresso. Como diz o especialista em hábitos, James Clear. Assim você entende que maus hábitos se repetem de novo e de novo. Não porque você não deseja mudança. Todos nós desejamos mudar de alguma forma, nem que seja lá no fundo do coração. Pelo contrário, mas é porque o sistema usado está errado, está ineficiente para aquilo que você precisa mudar. Então, 2 ações que você precisa ter. Aí, 2 técnicas para você conseguir alcançar melhorias contínuas diárias como sistemas e processos. Primeiro, concentre-se no sistema geral, em vez de um único objetivo apenas. Quais são, aliás, as atitudes diárias que uma pessoa que tem a meta X realizada tem que você precisa ter? Comece a pensar com a mentalidade daquela pessoa e vá se tornando esse tipo de pessoa, porque não é a questão de mudar o hábito em si, mas de que tipo de pessoa você quer se tornar, que é um assunto que eu vou falar em outros vídeos para vocês, tá? Já estou adiantando aí. Então continue assistindo aí no meu canal para você entender um pouco melhor como mudar os hábitos na nossa vida, que é algo que a gente todos os dias tenta, mas muitas vezes não consegue. Agora, segundo, comece com minúsculas rotinas, que inicialmente parecem insignificantes, mas em longo prazo se acumulam, é o efeito cumulativo das atitudes, dos hábitos diários, e alimentam ganhos maiores que vão se multiplicando, superando o investimento inicial. Então, minúsculas rotinas que vão se acumulando para gerar um resultado estrondoso no decorrer e principalmente no final, porque você vai ver o resultado durante e no final depois. É muito melhor que você ter apenas uma meta finalizada ali, ok? Então é aquela história. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que venha uma força externa e o pare. Então os hábitos, como diz James Clear também, são como átomos de nossas vidas. Por quê? Eles são unidades fundamentais que contribuem para uma melhoria geral. Então aí embaixo na descrição eu vou deixar para vocês o link que tá lá na Amazon desse livro. Eu não encontrei ele aí gratuito, mas pode ser que tenha, tá? Algumas partes dele gratuito para você dar uma lida, ou até mesmo ele inteiro, mas eu preferi comprar mesmo o e-book e li, tá? Fazia um tempo já que eu queria fazer a leitura desse livro, mas
Toda vez ele tava caro e tal, e aí eu acabei deixando também para depois, mas ele vem na hora certa. Eu vou também em próximos vídeos complementar muitas dicas desse livro com muitos princípios do livro Força de Vantagem Não Funciona, que até mesmo já citei aqui um pouco nesse vídeo alguns princípios, mas sem citar o livro, né? Mas agora eu tô falando. E vamos falar um pouco mais sobre engenharia reversa das metas, por que você não consegue mudar seus hábitos, como mudar os hábitos, como que o ambiente influencia nos vícios, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, em tudo em geral na nossa vida, qual o poder aí da conexão, o poder das crenças nos nossos hábitos e assim vai indo. E vendo o que isso tem a ver com a minha vida. Uma pessoa que entende como funcionam os seus hábitos, como mudar os seus hábitos, é uma pessoa muito mais produtiva, que é o que nós vamos ver também nos próximos vídeos. Se esse vídeo contribuiu com a sua vida de alguma forma, comente aí pra mim, pra eu saber se você gostou, se você não gostou, curta, deixe seu like, marque um amigo, compartilhe com seu amigo aí, para que ele também possa realmente ser uma pessoa transformada, uma pessoa que catalise, que acelere seus resultados, seus objetivos. Catalise sua vida.